bem-vindo à Conexão Milaré. E nós estamos hoje com uma convidada de honra, que eu até já tive a oportunidade de conversar, e é com muita alegria que nós temos ela de volta num evento do Milaré. Então, Maria Antônia Tigre, doutora Maria Antônia Tigre, muito bem-vinda. A doutora Maria Antônia, ela tem um currículo maravilhoso, já pedi licença para ela para resumir. Bom, ela tem mestrado, acabou de completar o doutorado nos Estados Unidos. Ela é vice-diretora da Rede Global de Direitos Humanos e Meio Ambiente e é uma fellow no Sabin Center da Universidade de Colômbia, onde ela trabalha justamente com o nosso tema de hoje. E é uma super expert, porque eu acompanho os artigos que você publica, viu, Maria Antônia? Então, sempre super antenada aí em litigância climática. Nesse tema, Maria Antônia, eu tenho várias perguntas para você, mas se você quiser começar com uma introdução, algum comentário inicial, por favor, fique à vontade. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês e explicar um pouquinho do que a gente faz no Sabin Center, que é um centro dentro da Universidade de Direito de Colômbia, da Faculdade de Direito de Colômbia, e focado em mudanças climáticas. Então, a gente faz várias coisas diferentes relacionadas a mudanças climáticas, mas o que eu foco especificamente é em litigância climática. E a gente tem uma base de dados que inclui casos do mundo inteiro. Então, é com base nisso, eu que mantenho essa base de dados, e é com base nisso que eu enfim, tenho essa experiência e que a gente vai ter essa conversa hoje. Bacana, Maria Antônia. Então, eu queria começar te perguntando o seguinte. Primeira coisa, para a gente já começar pelo básico, né? Vamos começar pelo começo. Quando a gente fala de litigância climática, do que exatamente estamos falando? Essa é uma excelente pergunta, que esse conceito da definição, às vezes, causa certa controvérsia, dependendo da jurisdição, né? Como a gente é uma base de dados global, às vezes, enfim, não bate exatamente o que a gente entende por litigância climática com outras jurisdições, mas, inclusive, pela logística de se manter uma base de dados desse tamanho, né, a gente define como casos que têm algum aspecto relacionado à mudança climática de fato ou de direito. Então, não necessariamente é um caso que o foco central é mudanças climáticas, pode ser que seja uma questão periférica dentro do caso, mas mudanças climáticas têm que estar mencionado de alguma forma. Então, casos, por exemplo, de desmatamento, que no Brasil tem centenas, milhares de casos, mas que não trazem essa questão de mudanças climáticas, não são incluídos dentro da nossa base de dados, exatamente para ter essa diferenciação, apesar de, obviamente, desmatamento ter efeitos em emissões de gases de efeito estufa, né? A mesma coisa casos de poluição do ar, que na Ásia, por exemplo, é uma questão, muitos dos casos em que vários artigos acadêmicos consideram como litigância climática na Ásia são relacionados à poluição do ar, mas a gente, pelas mesmas razões, a gente não inclui se não é uma coisa explícita, se não tem uma menção explícita a mudanças climáticas. Isso, então, já entra na próxima pergunta que eu tinha, essa diferenciação entre litigância climática e litigância ambiental. Se eu entendi direito, é nesse sentido mesmo, né, Maria Antônia? Quando entra a questão climática de uma forma explícita ou implícita também? Implícita, normalmente não. Às vezes a gente pode abrir algumas exceções, mas, em geral, se é implícito, não. Normalmente ainda que seja, tem que ter algum tipo de menção a mudanças climáticas. E muitos dos casos hoje em dia, assim, desde 2015, né, quando o Acordo de Paris foi acordado, fazem menção a eles explicitamente, assim, como, enfim, um dos objetivos do Acordo de Paris, de manter a temperatura bem abaixo de 2 graus de aquecimento. Então, fazem normalmente essa menção, mas não são todos. Às vezes, obviamente, como eu disse, um pouco mais periférico, assim, fazem algum tipo de menção a mudanças climáticas, talvez às vezes em alguns parágrafos, mas como fazem essa menção, aí a gente inclui, mas implicitamente não, porque aí o número de casos, primeiro que ia ser uma questão metodológica, é impossível da gente achar esses casos, né, e depois que realmente ia virar uma base de dados ambiental e não climática. Faz sentido. E um ponto aí que você mencionou me chamou a atenção.
ou essas ações se intensificaram com o Acordo de Paris. Então, seria correto dizer que o Acordo de Paris deu esse pontapé? Eu pergunto pelo seguinte, porque muitas vezes o direito internacional é taken for granted, né? Por que vamos nos preocupar com esse direito estratosférico? Mas se é verdade, se eu não estou falando besteira, e o Acordo de Paris deu esse pontapé, então essa conexão entre o doméstico e o internacional é muito interessante, né? Sim, eu acho que a grande maioria dos casos, principalmente os casos que a gente chama de casos sistêmicos, que são casos que querem, que tem como objetivo mudar o objetivo do país como um todo, de acordo com os comprometimentos que tem com o Acordo de Paris, os objetivos de emissão, de mitigação dos gases de efeito estufa. Então, esses casos que são mais para mudar assim, não questionam um projeto específico, tem esse aspecto sistêmico de mudar a visão de um país, né? Principalmente esses têm essa relação com o direito internacional muito forte, assim, não só com a lei, né, o Acordo de Paris, enfim, sendo a norma internacional, mas também com essa questão da responsabilidade de cada Estado de acordo com qual é o objetivo mundial de diminuir as emissões e chegar a bem menos do que o aquecimento de 2 graus, né? Então, tem esses casos sistêmicos, principalmente, tem muito essa comparação do que é a responsabilidade de cada Estado comparado com o mundo, assim, enfim, com o que a gente precisa como um mundo atingir, né? Em questão com a ciência de atribuições, né, Maria Antônia, que está avançando agora para tentar ficar mais claro entre cada país e imagino entre indústrias também. Como que funciona essa questão de atribuição? Isso está crescendo bastante, né? E porque, assim, obviamente, a ciência está assim, chegando um pouco no que o direito está exigindo, e então ainda tem pouquíssimos casos em que fazem esse link mais direto entre a responsabilidade de uma empresa com um dano específico ou de algum estado com algum dano específico, mas já tem muitos casos que se utilizam dessa ciência de atribuição para fazer esse cálculo do quanto um estado tem que diminuir de emissões. Então, tem, por exemplo, um caso na Itália agora que é bem similar ao caso Urgenda, que foi o primeiro da Holanda, a primeira grande decisão assim, que se decidiu a Corte decidiu que o Estado tinha responsabilidade por mitigar as emissões, né, fazer essa obrigação especificamente. Então, isso foi replicado em vários países, e o cálculo da Urgenda foi ainda muito baixo, eles pediram 25% de diminuição, né, de 25% de redução, que hoje em dia é considerado assim, o mínimo, né, bem o mínimo para um país em desenvolvimento. Então, por exemplo, esse caso da Itália fez todo um cálculo de fair share, que eles chamam pela responsabilidade histórica, pela população, enfim, tem milhões de questões que entram dentro desse cálculo, de qual é o justo para que esse país reduza. E aí chegaram até no número de 92%. Foi a primeira vez que teve um relatório específico que foi feito por uma ONG chamada Climate Action Tracker, que, enfim, fazem uma think tank que faz especificamente, enfim, trabalha com esse tipo de cálculo, e trouxeram, nesse caso, como suporte, né, para esse inicial, né? Isso ainda está pendente, a Corte ainda não decidiu, mas foi um avanço enorme nesse sentido. Puxa, que interessante, Maria Antônia. E nessa linha de inovações, eu tinha 2 perguntas para você, mas a gente começa por uma e depois eu vou para outra. Mas, basicamente, a minha pergunta é, em termos de iniciais, o que nós temos de inovações estratégicas que esses autores que moda eles estão inventando que está chamando a atenção? Eu sei que relações com direitos humanos foi uma coisa que começou e daí está cada vez mais adiantada. Eu tinha pensado também no direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, se essa relação está começando a ser feita. E também uma coisa que a gente está vendo, inclusive no Brasil, que eu realmente queria que você comentasse isso, essa questão da mudança climática no âmbito do projeto de do processo licenciatório, né? Então, eu estou trabalhando num caso agora com a legislação do Pará,
e a Lei da Política Estadual de Mudança Climática prevê expressamente que o licenciamento leve em conta questões climáticas. Então, enfim, esses 3 pontos e outras inovações que os autores estão trazendo nessas ações que estão vindo agora. Uhum, uhum. A gente pode falar muitas horas a respeito disso. Inclusive, a gente tem um relatório que a gente escreve com a ONU, né, com o Programa Ambiental da ONU, que era publicado, já saíram 2 edições, um em 2017 e outro em 2020, agora a gente vai fazer para sair no final desse ano, né, então vai ser um update de 2 anos, que faz assim um overview bem geral do que é o estado de litigância climática no mundo hoje, né? Então, eu acabei de escrever, na verdade, o primeiro draft desse relatório, então a gente estava exatamente falando sobre esses tipos de casos, assim, quais são as categorias, quais são as inovações, a parte de direitos humanos, enfim, também, talvez porque é uma coisa que me interessa muito, né? É bem grande, porque tem muitos casos hoje em dia, e acho que são os casos que chamam mais atenção, que são focados nos direitos humanos, né? Então, muitos, assim, principalmente na Europa, focados em direitos mais tradicionais, no direito à vida, o direito à saúde, mas em alguns países da Europa, mas mais, eu diria, no sul global, com esse link com o direito ao meio ambiente que você mencionou, né? Então, enfim, obviamente na América Latina isso tem um foco muito grande, alguns países da África, enfim, e alguns da Europa. Na Ásia também é bem mais limitado, assim, mas está crescendo muito, principalmente os casos internacionais também que a gente tem, enfim, em órgãos da ONU, enfim, que se está trazendo, ou em tribunais regionais, né, que tem vários casos na Corte Europeia, e alguns que a gente menciona na Interamericana, que está começando essa discussão também. Então, isso tudo traz esse link com direitos humanos, né? E tem muitos casos pendentes, já tiveram algumas decisões importantes, inclusive o caso da Urgenda foi o primeiro, como eu mencionei, que estabelece essa responsabilidade do governo com base em direitos humanos, e o caso da Shell, que também, enfim, também foi muito mencionado, da Holanda, que faz da mesma forma, né, bem similar, mas para uma empresa, né, que traz essa obrigação de mitigar para uma empresa pela primeira vez, também teve essa base de direitos humanos, então, baseado na Convenção Europeia, e no direito à vida e o direito à saúde. Então, está crescendo muito, e acho que são os casos em que se fala mais, assim, acho que talvez em termos de número, que você mencionou um pouco de licenciamento, esse tipo de caso tem muito mais, inclusive nos Estados Unidos também, muitos na Europa, tem vários na América Latina, na África, questionando um pouco essa consideração de mudanças climáticas dentro do processo de licenciamento. E normalmente o que eu tenho visto, assim, em geral, também, de novo, muitos casos pendentes, óbvio que a gente está falando, né, nesse relatório, a gente fala muito de casos que ainda não são finalizados, tem um processo que às vezes demora muito tempo, mas as decisões que a gente tem visto, em geral, falam que precisa ter uma consideração de mudanças climáticas dentro desse processo de licenciamento, assim, dentro de um estudo de impacto ambiental. Você acha que nós já estamos aqui, outra pergunta que eu tinha com relação a regulações específicas, você acha que a gente já consegue ver impacto sobre, que nem eu mencionei essa do Pará, né? Mas nós conseguimos já observar o impacto dessas decisões ou dessas iniciativas em mudanças regulatórias ou legislativas, talvez na América Latina, mas se houverem casos em outros países, você tem essa informação, Maria Antônia? Se existe, já está, se não legislações concretas, mas uma discussão de que essas mudanças tenham que acontecer. Você diz de casos que pedem uma mudança de legislação especificamente para consideração de mudanças climáticas num estudo de impacto ambiental? Isso também, mas também no sentido que um Estado que foi um Estado ou uma jurisdição subnacional que está enfrentando esse problema e, como resultado, já está pensando em emendas legislativas regulamentares para, de forma explícita, incluir a mudança climática no processo licenciatório ou em outras dimensões também.
Eu acho que isso acontece bastante, é o tipo de informação que a gente não tem muito, para ser bem sincera, são um pouco esses efeitos indiretos, né, da litigância climática, mais difíceis da gente conseguir descobrir e ter acesso a esse tipo de informação. Uma das coisas que a gente fez, desde que eu entrei nessa posição, na verdade, foi criar uma network de rapporteurs, que a gente chama, são, enfim, pessoas em cada jurisdição, enfim, hoje a gente tem 70 em mais ou menos 60 jurisdições, mas a ideia, obviamente, é ser uma coisa global, para que tenha uma pessoa em cada país que possa nos ajudar a manter essa base de dados, a nos informar e tal. Exatamente porque, óbvio que eu, enfim, sendo uma pessoa, não consigo, primeiro que eu não sei de detalhes da jurisdição de cada país, não conheço o sistema jurídico, enfim, é difícil, enfim, a metodologia de pesquisa e tudo, e tempo também, né? Enfim, hoje em dia são tantos casos que é difícil. Então, a gente criou isso e está dando muito certo, a gente está conseguindo descobrir vários casos que a gente não tinha conhecimento antes, e uma das coisas que é legal é exatamente isso, é descobrir esse tipo de efeitos indiretos que as pessoas que, obviamente, estão trabalhando naquela jurisdição conseguem ter mais informação, né? Mas é um tipo de pesquisa interessante que eu acho que ninguém nunca olhou, assim, quais são esses efeitos indiretos, né, da litigância, porque a gente sabe, às vezes, assim, casos que às vezes estavam sendo projetos que estavam sendo propostos, e aí entrou um caso, e aí o caso acabou sendo dismissed, como é que chama? Os meus termos ficam todos em inglês. Licença foi anulada? Ou... Não, o litígio em si, o juiz tirou porque o projeto não seguiu em frente, entendeu? Assim, então, a gente vê essa pressão que às vezes causa num projeto, né? Obviamente é mais raro, né? Normalmente isso ainda tem muitos anos de discussão, mas acontece, assim. Mas são vários desses efeitos indiretos, assim, que a gente vê também, observa, mas não tem tantos dados. E até de licenças anuladas, Maria Antônia, de projetos que tinham licença prévia, a licença prévia é característica aqui do Brasil, mas eu acho que tem um caso, não sei se é no Quênia ou... Não lembro se é no Quênia, mas que foi exatamente isso, que tinha um projeto que não considerou mudança climática e daí teve que voltar. Não sei se você lembra desse caso específico, Maria Antônia, tem milhões, mas eu não lembro no Quênia exatamente. Não sei agora qual é esse que você está falando. Eu sei que ano passado teve um na África do Sul, que eu acho que eles não, se não me engano, eles não tinham uma licença ainda, mas eles tinham uma autorização para exploração, para fazer aquela exploração se tem petróleo no mar. Como chama isso? Me esqueci agora. Prospecção? E tinha um efeito, eles argumentaram tanto pelo efeito nas baleias, que tem muito na costa da África do Sul, mas também pelas emissões que ia causar essa exploração de petróleo. E essa autorização foi cancelada. Então, acho que eu vejo mais alguns projetos assim, em que eu não sei se é mais raro você ver projetos que já estavam em andamento e aí ter uma licença cancelada. Assim. Inclusive porque eu acho que tem um risco, uma coisa que tem acontecido que a gente começou a analisar também e incluir esses casos na nossa base de dados, são arbitragens relacionadas a acordos bilaterais de investimento. Então, às vezes, por exemplo, teve um caso na Colômbia em que o governo começou a regular mais um ecossistema chamado Páramos, que é um ecossistema que faz captura de carbono, que é super importante. E aí tinha uma empresa que tinha não era nem uma licença, era também uma autorização de prospecção e exploração para ver o que tinha de minério, e a área que tinha essa autorização diminuiu muito por causa dessa regulação do Páramos. Então, eles entraram com uma arbitragem, questionando isso, falando que o valor do investimento deles, a Colômbia tinha, acho que era Colômbia e Canadá, se não me engano, tinha um acordo bilateral de investimento, e eles entraram com essa arbitragem. E a gente, enfim, como tem esse aspecto de mudanças climáticas da captura de carbono desse ecossistema, que foi uma proteção desse meio ambiente, desse ecossistema por causa disso, a gente inclui esse caso, e a empresa ganhou, no final das contas, assim, e são valores altíssimos, né, porque
enfim, é um investimento todo que ela teoricamente perdeu, apesar de que ela não tinha nenhuma autorização ambiental ainda. Então, isso também são coisas que são casos, tipos de casos diferentes que a gente tem visto. Então, no final das contas, a decisão do governo foi mantida no sentido de reverter, então, o investimento. A empresa vai ser indenizada, mas a decisão foi mantida. Sim. Então, Maria Antônia, daí, voltando aqui para o nosso país, né, nós duas brasileiras, você fora, eu morei fora há muito tempo, mas somos daqui, né, aqui é a nossa casa. O Brasil vem evoluindo, né, desde que acho que a pandemia começou, 2020, 2021, foi uma enxurrada de ações. Esse ano, a última que saiu foi uma da Conectas, que parece que tem ali alguns aspectos groundbreaking. Você pode contar um pouquinho sobre essa nova ação civil pública? Claro, o Brasil realmente tem crescido muito, assim, muitos casos muito interessantes, né? Obviamente, tem todos os casos que estão na Suprema Corte, aí que na Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal. Mas esse caso da Conectas é super diferente, realmente, porque é contra o BNDES e o BNDES-PAR, então, a parte de investimento, né? E o BNDES, então, até onde a gente sabe, a primeira ação de litígio climático contra um banco de desenvolvimento nacional. Primeiro? Acho que contra um banco de desenvolvimento nacional, sim. Olha. Eu entendo pelo mundo, pelo que a gente sabe, seria assim. Tem alguns casos contra bancos em geral, mas normalmente são bem diferentes, assim. E esse, como tem a questão toda de ser um financiamento público, né? Eles fazem esse link até, inclusive, como você mencionou, com o Acordo de Paris, fazem esse link com as obrigações internacionais. Assim. Então, tem esse aspecto muito importante, além de, obviamente, a Política Nacional do Clima e a Constituição, enfim, todo como a maioria dos outros casos brasileiros também. E, enfim, todo país que tem o direito ao meio ambiente na Constituição, os casos sempre trazem esse aspecto do direito ao meio ambiente. Então, é super interessante, porque eles pedem especificamente para que o BNDES tenha um plano para adaptar o tipo de investimento que ele faz em empresas de petróleo, óleo e gás, enfim, que são muito poluidoras, né, que produzem muito gás de efeito estufa, e pedem para adaptar o tipo para fazer um divestment desses investimentos também. Então, enfim, vamos ver o que vai acontecer, se isso vai seguir em frente. Ainda, obviamente, a sessão entrou semana passada, está muito no inicinho, mas é super interessante, e aí realmente acho que mostra um pouco essa tendência que está começando pelo mundo de ter esse foco mais em empresas e em bancos, né? Então, é o que está meio que essa nova fase. Assim. A gente vê muitos casos contra o governo e agora está começando essa nova fase. Contra empresas. E esse é o momento ESG, né? Então, eu acho que o principal efeito disso, independente do resultado que vá ter lá na frente, é que a era do greenwashing realmente está ficando para trás, porque esses entes vão ser cobrados para prestar contas. O BNDES até já vi que respondeu ali algumas iniciativas que eles já tomaram, mas fato é que esse tipo de, talvez um dos efeitos indiretos, né, Maria Antônia, que a gente conversou antes, seja de deixar claro para o mercado que as empresas, os bancos, inclusive talvez ONGs, né, associações de empresas, vão ser cobradas e vão ter que dar explicações até quanto eles estão avançando nessa área, independente de lá na frente quais são esses resultados, né? Você acha, então, que essa pressão já está sendo sentida pelas empresas e, eventualmente, os bancos? Com certeza. Acho que, enfim, está muito na mídia, né? Quando um caso desse sai, tem uma pressão toda, porque
saem reportagens sobre isso, fica todo mundo sabendo. Então, começa um pouco desse questionamento do que tem sido feito ou não. E é um pouco isso que você disse do greenwashing. Não é mais suficiente uma empresa dizer, olha, tem tantas coisas bacanas que eu faço, porque tem gente olhando e vendo quanto que isso é verdade. Assim. Eu estava até semana passada conversando com um doutorando que estuda em Stanford, e ele olha, a pesquisa dele é toda focada em greenwashing, corporate washing, climate washing, que chamam também, né? Então, quanto que as empresas nos Estados Unidos mentiram e fizeram toda essa campanha de climate denial também, então, enfim, Shell, Exxon, todas essas empresas de óleo e gás, e décadas de desinformação, né? E ele, o que eu achei interessante na fala dele, assim, que ele apresentou não só, assim, obviamente que o discurso é que isso aconteceu há muito tempo, tudo bem, hoje em dia a gente não é assim, estamos virando uma empresa verde. E aí ele fez um cálculo lá do quanto de investimento de renovável que realmente essas empresas estão fazendo. E é um percentual, assim, sei lá, 1, 2, 3%. Então, é um pouco isso, não adianta você dizer eu estou fazendo várias coisas, o quanto que isso significa dentro de todo o dinheiro que você está investindo, né? Então, acho que tem um pouco dessa análise. E essa questão dos efeitos indiretos também é outra coisa que outro dia eu dei uma palestra falando sobre a decisão do caso da Shell, e tinham outros advogados holandeses falando, né? Então, inclusive alguns que trabalham para empresas de óleo e gás, assim, e eles falaram, a gente acha que essa decisão não vai ser revertida, assim, e é uma realidade que as empresas vão ter que entender, assim, que parece que o que aconteceu logo que a decisão saiu foi que a Shell encontrou com se são 30 e poucos grandes empresas de óleo e gás, e sentou com todas elas, para ver se todas adequavam, se conseguiam adequar as emissões de acordo com a decisão do que mandaram a Shell reduzir. Então, tem uma coisa ali de todas as empresas de atuarem nisso juntas. Assim. Fazer enfim, eu não sei o quanto que isso seguiu em frente ou não, mas outra coisa que aconteceu depois da decisão da Shell é que a mesma ONG que trouxe o caso, eles mandaram, e depois porque a Shell acabou mudando o headquarters deles da Holanda para o Reino Unido, depois dessa decisão, né? Então, teve uma ONG na Holanda que fez isso, depois uma no Reino Unido, de mandar cartas para todo o board da Shell, para responsabilidade individual de todos os que estavam no board. Então, são cartas, esse caso ainda não entrou na justiça especificamente, mas que chamam de pre-litigation letters, né, que eles mandam dizendo, olha, se vocês não fizerem alguma coisa, a gente vai entrar com esse caso. Então, talvez isso seja aí o próximo passo, não só a empresa em si, mas, enfim, o board também. Membros do board. Em termos existe alguma, quando vocês olham as litigâncias nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento, existe alguma linha divisória, alguma coisa que lá eles estão fazendo mais, até pelas circunstâncias, né? Talvez pensando aqui se lá acaba sendo mais contra os países e aqui mais contra empresas ou estados em que talvez os impactos estejam mais concentrados, né? Os países em desenvolvimento ainda resistem por questões de apoio, de suporte. Então, existe essa diferença entre as litigâncias lá nos países desenvolvidos e nos países no sul, né? Como a gente chama. Eu acho que existe, principalmente porque, obviamente, os números são muito diferentes para começar, né? Então, tem muito mais casos no norte global do que no sul global. Então, dos números que a gente tem hoje, estava até escrevendo isso agora no relatório, que são mais de 2.000 e poucos casos. 88 são no sul global. Até tem vários casos do Brasil que eu estou adicionando agora, então não está dentro desses dados, vários casos da Índia também que eu estou adicionando, que ainda não entraram. Mas, enfim, ainda é um percentual muito pequeno, enfim, considerando que os Estados Unidos têm mais de 70% dos casos, tá? Então, também se você tirar os Estados Unidos, o percentual muda. Mas
em termos, assim, eu acho que os casos do Sul Global são muito mais focados em direitos humanos, também tem muitos casos na Europa que são, mas no Sul Global sempre tem esse aspecto dos direitos humanos, principalmente do direito ao meio ambiente, muito forte. E acho que a maioria são casos de ou questionando projetos, licenciamento de projetos, estudo ambiental, estudo de impacto ambiental de projetos, ou questionando, ou pedindo para implementar alguma lei que já existe, alguma regulação que já existe. Acho que são poucos os casos, como existe mais na Europa, principalmente, que pedem para fazer mais, pedem para os estados fazerem mais do que estão fazendo, ou para empresas fazerem mais do que estão fazendo. Então, acho que essas são um pouco as diferenças, assim. Entendi. Interessante. Maria Antônia, bom, a gente está chegando aqui no final do nosso Conexão, mas, assim, é tanta informação que não parece que foram só 30 minutos. Definitivamente vou assistir de novo essa nossa conversa para processar todas as informações interessantíssimas que você trouxe. Então, já aproveito para te agradecer e te dar a oportunidade, se você tiver comentários finais, algo que você tenha lembrado. A outra pergunta que eu tinha são decisões groundbreaking, que realmente, ainda que talvez não sejam definitivas, mas que estão mudando o caráter do jogo. E, enfim, considerações finais, mas também aproveita e responde essa minha pergunta das decisões emblemáticas. Fora a Urgenda, né, que realmente foi uma precursora, mais recente o que a gente está vendo aí. Não, primeiro, muito obrigada, foi um prazer, realmente acho que tem muita coisa acontecendo em litigância climática, então é difícil falar por pouco tempo, principalmente se tem esse aspecto do mundo todo, assim. Acho que, obviamente, tem muita coisa acontecendo no Brasil, então também é toda uma outra conversa, né, de falar sobre os casos que estão pendentes no Brasil e muitos casos super interessantes, que vamos ver o que vai acontecer. Em termos de outras decisões emblemáticas, assim, acho que, óbvio, a Urgenda e o caso da Shell são dois dos que são muito importantes. Teve uma decisão também ano passado, acho que foi ano passado, na Alemanha, o caso Neubauer, que também foi muito interessante, é um pouco parecida com a da Urgenda, no sentido de que também foi um desses casos sistêmicos que eventualmente a corte mandou o governo diminuir as emissões, mas o tipo de argumentação foi muito interessante, porque eles fizeram essa análise de fair share, que eu mencionei, do quanto que é justo, né, quanto que a Alemanha tem como obrigação, de acordo com tudo que emitiu historicamente e tal, e chegaram num budget que eles têm de acordo com o Acordo de Paris e com essa alocação do que a Alemanha pode emitir, né? O que é o fair share até, enfim, 2030 e 2050, que quando a gente tem que chegar em zero emissões. E aí eles fizeram um cálculo dividindo por gerações. Então, o que a Corte argumentou é que eles não podem a gente não, enfim, o Estado alemão não pode passar hoje um percentual muito grande das emissões para gerações futuras para que elas tenham que resolver esse problema. Assim. Então, tem que ser uma divisão igualitária também entre o que pode emitir agora e o que pode ser para próximas gerações. Então, essa argumentação também foi muito interessante. Então, tem todo esse aspecto, obviamente, a gente não falou sobre isso, mas dos direitos das crianças e direitos dos jovens e gerações futuras, que também é super interessante, assim, tem muitos, assim, também ainda é um número pequeno, mas acho que são muito emblemáticos os casos que são trazidos por crianças, enfim. Acho que teve a decisão também da Comissão dos Direitos das Crianças ano passado, também, que foi até trazida pela Greta Thunberg e outras, também questionando um pouco dessa responsabilidade dos estados, que também acabou sendo... não seguiu em frente, né, por questões procedimentais, porque eles não tinham entrado com um caso a nível nacional antes de ir para o internacional, mas acho que teve aspectos muito interessantes, porque eles falaram um pouco da responsabilidade extraterritorial dos estados, então a decisão fala disso como algo que pode ser trazido futuramente. E o que eu acho muito bacana é que eles usaram exatamente a argumentação da Corte Interamericana,
na opinião consultiva que a Corte Interamericana de Direitos Humanos teve em 2019, então, 2019, não, 2017. 2017. Então, assim, acho legal esse aspecto também, que foi enfim, um órgão internacional que pegou um reasoning ali da América Latina, que é bacana. Não sei, tem muitos, mas acho que eu falaria desses dois. E tem outra coisa que eu lembrei, a gente fica conversando, eu vou lembrando do que eu queria ouvir mais. Teve uma decisão também de uma comissão recente, foi no Sri Lanka, Maria Antônia? Na Filipinas. Em Filipinas. Pode contar um pouquinho para a gente? Daí eu não pergunto. Esse também foi super bacana. Foi uma comissão de direitos humanos que fizeram uma investigação. É um caso que já está há muitos anos, acho que foi em 2015 que eles começaram. E foi quando saiu aquele relatório do Carbon Majors, que fez uma análise, isso mostra um pouco como a ciência, né, pode dar esse impulso para os litígios, né? Porque foi um estudo, para quem não sabe, que analisou a responsabilidade histórica das maiores empresas, as empresas mais poluidoras do mundo. Então, a responsabilidade histórica dessas empresas pelas emissões, né? Então, fez um percentual de cada uma. Então, tem muitos casos contra empresas que são trazidos baseados nesse relatório. E aí, o que foi o Greenpeace, junto com outras ONGs, que trouxeram esse questionamento, na verdade, enfim, não é um órgão judicial, né, uma comissão de direitos humanos, mas trazendo essa pergunta de qual é a responsabilidade dessas empresas, dos carbon majors, pela emissão de gás carbônico no mundo. Assim. Então, foram anos de investigação assim, que eles fizeram. Eles fizeram, enfim, obviamente, muitos documentos, enfim, sei lá, páginas, milhões de páginas de documentos que eles analisaram. Algumas empresas responderam os questionamentos, outras não, outras ignoraram. Mas eles também fizeram audiências em Nova York, em Londres e em Manila, né? Então, também foram até onde as empresas estavam, que também foi bacana, assim, algumas, de novo, participaram, outras não. Mas o que muitas delas falaram é que vocês não têm jurisdição para questionar o que a gente está fazendo, assim. Então, não importa que não pode das Filipinas questionar nada do que a gente está fazendo aqui, né? Então, saiu finalmente o relatório, mês passado, e é um relatório enorme que fala sobre muito baseado no internacional e nos documentos da ONU, principalmente no Guiding Principles for Business and Human Rights, que a ONU tem, que é um documento que também não é vinculante, mas como a decisão da Shell também foi baseada nisso, né, como uma das fontes, né, jurídicas que estão sendo usadas, esse também foi. E aí eles falam extensamente assim, sobre a responsabilidade das empresas, e dizendo que, sim, as empresas têm, sim, responsabilidade pelas emissões, pelos danos ambientais, direitos humanos e ambientais que estão sendo causados pelas emissões, que não importa se isso foi fora, então fala um pouco dessa responsabilidade extraterritorial também, assim. Falando, a gente pode, sim, vir com um caso nas Filipinas, questionando o que uma empresa fez nos Estados Unidos. Isso é muito interessante, né? É super interessante. Inclusive, eles falam da responsabilidade pela cadeia também. Então, assim, que é uma coisa que na decisão da Shell também saiu. Então, não é só a responsabilidade que a Shell está fazendo na Holanda, mas a Shell Brasil, enfim, a Shell também a Shell Holanda também é responsável por isso. Então, também tem esse aspecto. E eles falam, que eu achei também interessante que eles falam nesse relatório, é que eles falam desse aspecto de greenwashing e dessa misinformation campaign, assim. Então, eles falam todo esse trabalho que as empresas fizeram de fazer com que mudanças climáticas fosse um tópico questionado por anos e anos, que a ciência fosse questionada, assim, foi uma coisa ativa, né, que muitas empresas de petróleo fizeram. Isso também gera uma responsabilidade. Assim. Então, enfim, de novo, é como se fosse
uma opinião consultiva, né? Não tem nenhum vínculo jurídico assim nesse sentido, mas acho que pode chegar a trazer muitos casos, né, a partir disso. Pode trazer as bases para casos futuros, né? Exatamente. Isso é interessante desse trabalho comparativo que vocês fazem, porque a gente vê essas diferentes jurisdições trocando figurinhas, né? As ONGs, talvez partidos políticos aqui no Brasil também aprendendo com o que está sendo feito em outros países e tirando o que é interessante e aplicável, né? A beleza do direito comparado. Maria Antônia, eu só posso dizer que eu não vejo a hora, espero ter a oportunidade de sentar com você para um café e a gente, quando você tiver tempo, eu sei que vai ser uma oportunidade rara para aprender mais com você, porque foi incrível. Agradeço imensamente. Eu já diria que à medida que essas decisões aqui no Brasil forem saindo, você vai ser convidada novamente para conversar sobre essas decisões. E, enfim, muito obrigada. Fique à vontade para tecer considerações finais e daí a gente encerra. É um prazer enorme. Eu tenho realmente o maior prazer em falar com o Brasil sobre o Brasil, porque, obviamente, como você disse, é minha casa, vou sempre ter essa conexão, né? E eu quero fazer mais coisas com o Brasil, assim, acho que essa parte comparada é muito legal de pegar o que eu estou aprendendo, né, que está acontecendo pelo mundo, para poder ajudar também nessa análise do que está acontecendo no Brasil, é excelente. Assim, então, vou adorar qualquer outro convite, vai ter maior prazer. E também esse relatório que a gente faz com a ONU vai sair acho que em dezembro ou janeiro, então a gente pode também fazer uma conversa depois quando isso sair, que eu posso explicar um pouco melhor dos findings e tal. Eu posso avisar. E é isso, tem muita coisa realmente acontecendo, então a gente pode ter outras conversas em breve. Não, com certeza. Maria Antônia, então, muito obrigada. Aproveito para me despedir também dos nossos ouvintes. Vocês, por favor, cliquem, compartilhem, participem do nosso canal para acompanharem outros episódios do Conexão, que costumam ser imperdíveis. E fiquem na expectativa da nossa colega de hoje, Maria Antônia, retornar, se tudo der certo, num futuro próximo, sempre com novidades dessa área. Então, muito obrigada, abraços e até a próxima. Obrigada.